Vamos conversar sobre um dos momentos mais impactantes já retratados na televisão moderna, a crucificação de Espartacus na série Spartacus War of the Damned. E quando a gente olha aquela cena, quando vemos Espartacus pregado àquela cruz junto a uma mulher condenada ao mesmo destino, é impossível não sentir o peso histórico, humano e simbólico daquele momento, porque ali não é só um personagem morrendo, é o fim de uma luta, é o colapso da esperança de um exército de escravos que sonhava com liberdade, e é também o retrato cru de como o Império Romano lidava com quem ousava desafiar sua autoridade. Um detalhe bem interessante na série é que a mulher crucificada ao lado de Espartacus não é uma personagem histórica específica. Ela representa as milhares de pessoas, homens e mulheres, que foram crucificadas depois da derrota da rebelião. Espartacus não foi crucificado sozinho. Quando Roma venceu a revolta, o general Crasso mandou crucificar cerca de 6.000 escravos ao longo da Via Ápia, a estrada que ligava Capua a Roma. Essas pessoas foram colocadas em cruzes, uma após a outra, quilômetros e quilômetros de corpos, para deixar bem claro que quem desafia Roma paga com a própria carne. Na série, aquela mulher simboliza a dureza de Roma contra rebeldes, a crueldade indiscriminada e o fato de que a cruz não escolhia gênero, idade ou status, apenas punia. Ela morreu pelo motivo que milhares morreram, participou, ajudou ou representou a rebelião de Espartacus. Deixa eu falar para vocês como é que funcionava o processo completo da crucificação. A crucificação era a morte mais dolorosa, humilhante e lenta que Roma podia impor. Era reservada para escravos, rebeldes, criminosos violentos e inimigos do Estado. O processo na prática funcionava dessa maneira. Antes de serem crucificados, os condenados eram brutalmente açoitados com um flagrum, um chicote com pedaços de metal e ossos na ponta, e isso fazia rasgar a pele, expor músculos, provocar hemorragias intensas e causar perda de força e consciência. Muitos morriam ali mesmo. E depois de todo esse tratamento VIP, a vítima tinha que carregar a parte horizontal da cruz, o patibulum, que geralmente pesava entre 30 e 50 quilos. Era uma humilhação pública, e depois de chegar no lugar de destino, as mãos eram pregadas ou amarradas no patibulum. Depois, essa peça era levantada e encaixada no poste vertical, peça essa conhecida como stipes. Os pés, então, eram pregados ou amarrados. As posições eram calculadas para prolongar a vida e, portanto, o sofrimento também. O pior de tudo isso é que a morte era muito lenta. O condenado não morria por falta de sangue. Ele morria por asfixia progressiva, exaustão, desidratação, falência de órgãos, infecção ou até ataque cardíaco induzido pelo trauma. Até mesmo para poder respirar, a pessoa tinha que erguer o corpo apoiando-se nos pés pregados. Isso causava uma dor insuportável. A cada respiração, a vítima se enfraquecia mais ainda. Essa morte poderia durar horas, dias, até mesmo uma semana. Tudo iria depender da resistência da pessoa. E nessa hora eu falo, bem-aventurado eram os fracos, porque morriam bem mais rápido. Agora deixa eu falar para você sobre o golpe final. Quando Roma queria acelerar o fim, quebrava as pernas do crucificado, e isso o impedia de levantar o corpo para respirar. Era o golpe final. Sem as pernas, o condenado morria por asfixia em poucos minutos. É muito interessante que esse golpe que quebra os joelhos não foi aplicado sobre o nosso Salvador, porque estava escrito, nenhum dos seus ossos seria quebrado. A crucificação não era algo raro. Várias figuras importantes sofreram esse destino, e entre elas, Cristo, que foi o caso mais famoso do mundo, executado pelos romanos sob acusação de sedição e ameaça política. Depois temos Pedro, um dos apóstolos, que foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. Temos também André o apóstolo, que também foi crucificado segundo a tradição, só que a sua cruz ela tinha um formato de X. Temos também os milhares de escravos da revolta de Espartacus, como eu citei anteriormente, mais de 6.000 crucificados ao longo da Via Ápia. E não tem também como nós não citarmos a Jewish Rebels, a revolta judaica. Durante a revolta judaica contra Roma, em 66 a 73 d.C., milhares de judeus foram crucificados nos portões de Jerusalém. Um fato marcante da história que quase ninguém sabe. Quando você vê Espartacus na cruz, não está vendo apenas a morte de um gladiador, está vendo a derrota de um sonho, o preço da liberdade e a lembrança sombria de que Roma
apesar de grandiosa, também foi implacável. A série retrata esse momento como um ato final de resistência. A cruz não cala o nome de Spartacus, ela o eterniza. Ela transforma um fugitivo em um símbolo de revolta, coragem e dignidade. E a mulher do lado dele lembra que naquelas estradas romanas foram muitas vidas, muitos sonhos e muitas histórias que morreram pregadas na madeira da tirania. E eu falo para vocês, aprender mais sobre a história é aprender mais sobre o que o ser humano é capaz de fazer.